Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. Para você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje a nossa live vai ser especial, pois na live anterior tivemos a nossa diretora falando sobre a hipnose ericksoniana. E agora teremos a doutora Gisele Eugênio, que é a nossa diretora de programação do Praticadamente, e irá compartilhar a sua expertise sobre o assunto e tema de hoje, que é: o futuro faz parte da terapia. Como fazer um planejamento de sucesso? Está curioso? Então fica aqui conosco, que já já a doutora Gisele Eugênio vai falar mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para a nossa palestrante, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Doutora, agora eu passo a palavra para você. Muito boa noite para todos que estão aqui ao vivo conosco nessa quarta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo no YouTube ou ouvindo esse podcast lá no Spotify. Hoje eu venho trazer uma aula para vocês com uma ferramenta que vocês tanto podem utilizar autoaplicação para autoconhecimento, quanto também com os clientes de vocês na clínica. Então, vocês vão entender um pouquinho como que isso pode ser feito. Só que hoje é uma live muito especial, que dá pontapé para um novo projeto que o Praticadamente vai trazer para vocês. E eu vou convidar aqui a Lilian, que é a nossa diretora geral aqui do Praticadamente, para falar um pouquinho com vocês sobre esse nosso projeto de apoiadores, e na sequência eu volto aqui para trazer essa aula para vocês. Li, com você. Olá, pessoal. É um prazer estarmos aqui de novo reunidos e entrando 2023 com novidades, né? Nós estamos fazendo algumas mudanças no Praticadamente, o Praticadamente cada vez crescendo mais, e nós vamos passar a ter agora, como a Gi já falou, um grupo de apoiadores. Esse grupo de apoiadores, ele será um grupo mais seleto. Apoiador, o fato que serão pessoas que irão apoiar o Praticadamente financeiramente, e esse grupo, claro, como apoiadores, terão um diferencial. Esse diferencial serão aulas mais elaboradas, aulas mais orientadas para o atendimento e para outros desafios que nós temos durante a trajetória de terapeuta. E teremos, continuaremos, claro, com o grupão, com a live aberta para todos, e teremos lives restritas para esses apoiadores. Abriremos também um outro canal, nesse canal de apoiadores, em que terá conteúdo também mais direcionado para essas pessoas, né? Como já mencionamos aqui. Claro que vamos informar vocês melhor sobre tudo isso mais à frente. Nós estamos apenas começando 2023, né? A Gita já estará trazendo hoje uma aula aí de orientação para atendimento. Então, quem está aqui já está sendo privilegiado. E, claro, que quem estiver vendo depois, tenha certeza que você vai ter uma aula aí muito boa. E nós vamos fazer materiais, inclusive em PDF, materiais escritos também. Então, vai ser, como já comentamos aqui, muito interessante ser um apoiador do Praticadamente, né? Então, eu vou passar para a Gi, e mais à frente nós vamos dando informações e detalhes. Não vai ser nada muito alto, vai ser um valor bem baixinho, só mesmo para nos ajudar
a crescermos, né, cada vez mais e trazer conteúdos de qualidade para todos vocês, tá bom? Muito obrigada a todos e, Gi, vamos continuar com a nossa aula? Bora lá, já vou aqui preparar o slide, né? A gente vai compartilhar aqui com vocês essa nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Eu vou pedir aqui para o André e a Lilian me dar um joinha, se estão vendo a tela, se está tudo certinho para vocês. Belezinha. Então, vamos lá. A live de hoje, eu já quero começar com esse tema super importante, que é o Janeiro Branco. Nós estamos ainda no mês de janeiro, e o Janeiro Branco é o mês de atenção à saúde mental. O slogan desse ano de 2023 é: a vida pede equilíbrio. E nós, como profissionais que levamos saúde mental para os nossos clientes, precisamos sim levar esse equilíbrio, levar para eles uma forma de vida cada vez melhor. E não só para o nosso cliente, porque a gente não pode não falar apenas do outro, do externo. A gente fala de nós também. Então, a nossa vida também pede, e mais do que pedir, merece equilíbrio. Então, eu quero que vocês aqui façam parte dessa campanha. Esse aqui é um banner que você pode conseguir no site do Janeiro Branco. Levem isso adiante para os clientes de vocês, para os amigos de vocês. Uma vida em que a gente pode, sim, ter cada vez mais equilíbrio, ser mais emocionalmente saudável. E quando a gente fala de uma vida com mais equilíbrio, mais emocionalmente saudável, a gente fala, no nosso caso aqui, de terapeutas, de terapia. E eu trago esse tema: o futuro faz parte da terapia. Por que eu trago esse tema? Porque muitos colegas, e aqui eu já vou até deixar uma visão minha particular, muitos colegas focam muito na regressão. A terapia é regressão. Senta na cadeira, faz regressão. O que é uma regressão? Vai lá para o passado, trabalha uma situação daquele cliente, traz uma clareza, resolve o que precisa ser resolvido. Então, acabou. E aí o cliente, ele tem uma coisa do passado dele ali, trabalhado, uma coisa dele ali, resolvida. E o futuro? E o que ele faz a partir de agora na vida dele? Por isso que eu trago esse tema. O futuro faz parte da terapia. Porque o problema de nenhum cliente está lá no passado. O problema da pessoa está aqui no presente. É aqui que ela está vivenciando aquela questão, aquele desafio. Então, a gente trabalha passado, dá uma trabalhada aqui no presente, sustenta, alicerça o presente, para que agora esse cliente viva o futuro. E aí, como é que a gente vive o futuro? Por isso que hoje eu vou trazer uma ferramenta para vocês, para que a gente aprenda para nós e para o outro como fazer um planejamento de sucesso. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, bota aí no chat, quem tiver no chat, ou pode falar aqui. Quantos de vocês que atendem diariamente clientes, que perguntam para o cliente assim: tá bom, cliente, e aí, o que nós vamos trabalhar aqui na terapia? E o cliente nem sabe o que ele quer trabalhar na terapia. O cliente olha para você, recentemente aconteceu isso, a pessoa falou assim: eu quero resgatar cachorro, eu quero consertar meu casamento, eu quero que meu filho fique mais tranquilo, eu quero que não sei o que. Ela fez uma lista gigantesca de coisas, a pessoa, e eu falei assim: tá, de toda essa lista, qual é a primeira coisa que nós vamos trabalhar? Às vezes o cliente sequer tem noção do que ele quer, do futuro que ele está vendo. Então, cabe a nós, terapeutas, darmos essa visão de futuro para o cliente, para ele entender o que ele quer da vida dele. Aqui ele escreveu no chat, e sempre acontece isso com ela também. O cliente ele chega tão perdido que nem ele sabe para que ele está fazendo a terapia. Ah, me mandaram fazer terapia. Ah, para que te mandaram fazer? Ah, porque me dizem que eu sou XPTO. Tá, mas você se considera XPTO? Como é o ABCD que você quer ser no futuro? O cliente nem sabe. Então, sim, trabalhar o passado, trabalhar as questões que estão lá, trabalhar a criança ferida, trabalhar papai e mamãe com aquele cliente é extremamente importante. Óbvio que eu faço isso também, gente, com os meus clientes. Porém, trabalhar futuro.
trazer uma visão, trazer um direcionamento para alguns indivíduos que ele resolveu aquilo. E aí ele olha e fala assim, e agora? O que eu faço a partir daqui? Então, para aqueles que já me conhecem, sabem, né? Sou diretora aqui do Praticadamente, dou aula para vocês, dou aula lá no Mente Terapêutica, que é um outro projeto que o Praticadamente tem. Lá eu trago uma aula falando sobre comunicação assertiva, porém existem aulas do Luciano, aulas do Tiago, aula com o Herberto e aula com o Ed. E isso aqui sou eu, bem resumidamente, aqui é a minha proposta. Eu ensino pessoas a viver de uma forma emocionalmente saudável. E algumas pessoas falam assim, Gisele, mas como é que você faz isso? Eu faço isso através da terapia. Eu ajudo o cliente a ter clareza sobre a vida dele. E a partir disso, ele aprende novas formas de viver a vida deles. Outra forma que eu faço, né, que eu ensino pessoas, é quando eu venho aqui e dou aula para terapeutas. Quando eu dou aula para terapeutas, eu ensino um pouquinho mais do que eu sei para outro colega. Esse colega vai ajudar uma outra pessoa, o cliente dele. Automaticamente, eu ajudei mais pessoas a ficarem emocionalmente saudáveis. Eu amo ensinar. Eu amo ensinar porque eu sei que dessa forma a gente atinge mais gente. E hoje eu quero ensinar uma ferramenta para vocês, que é a metodologia RIPAT. Quem está aqui ao vivo que conhece essa metodologia? Eu não vejo a câmera de todo mundo. Escreve aqui no chat se alguém conhece. Eu vejo a câmera da Lilian, que está pequenininho aqui. A Lilian fez assim, o Andréia também está fazendo assim. Metodologia RIPAT. Isso é um jeito de nós trazermos clareza para o nosso cliente. E eu vou apresentar RIPAT, é um acrônimo, né? Cada letrinha aí vai significar uma coisinha. Nós vamos entender o que está ali dizendo. Lá no grupo do WhatsApp, que a gente tem, no grupão para todo mundo, eu escrevi assim, dica, tragam papel e caneta. Essa é uma dica dupla. Afinal, essa live não vai ficar gravada para sempre, aberta a todos. Então, para quem está aqui no ao vivo, já pode anotar essa ferramenta. Essa live vai ficar uma semana só disponível para que todos assistam. Depois ela vai só para o grupo de membros apoiadores. Então, ponto 1, que vocês podem aí anotar com papel e caneta, é para já anotar a ferramenta para vocês. Ponto 2, quem quiser pode preencher a ferramenta para um objetivo seu, para a sua própria visão de futuro. Então, para quem quiser aí, corre, pega papel e caneta e a gente vai começar. Então, eu vou falando assim, ó, a primeira parte bem devagarzinho, para quem não pegou papel e caneta, e depois a gente vai dando sequência aqui. Então, vamos lá. RIPAT. O primeiro R vem de resultado. Resultado. O que é isso? O resultado é aquilo que o nosso cliente deseja. É o futuro dele. Eu vou trazer um exemplo clássico que a gente usa, né? Que é o paciente que quer emagrecer. Então, essa pessoa, ela tem por objetivo emagrecer. Então, tá lá. Resultado. Emagrecer. Dentro de resultado, isso daqui muita gente vai conhecer como modelo SMART, né? Então, a gente tem que ter um resultado no positivo. Então, o que é um resultado no positivo? A pessoa precisa construir uma frase em que ela fale sempre no positivo. Então, quero emagrecer 10 quilos. Não pode não, uma frase do tipo, não quero ser mais gordo. Ah, Gisele, mas a pessoa não quer ser mais gorda. Ok, entendi. Só que a frase precisa ser no positivo, tá? Ela precisa, então, ter uma linguagem positiva. Segunda coisa, ela precisa ser específica. Né? Eu quero emagrecer. Ah, quer emagrecer o quê? Vocês concordam comigo que a pessoa que emagrece 100 gramas, ela emagreceu? Ah, Gisele, mas eu não quero emagrecer 100 gramas. Mas você emagreceu 100 gramas. O cliente chega e fala assim, eu quero ter mais dinheiro. Eu abro ali, pego 10 centavos na gaveta e dou para ele. Pronto, agora você tem mais dinheiro.
Ai, Gisele, mas não é isso que eu estou falando. Então, é especificidade. Quanto é mais dinheiro? Quantos quilos essa pessoa quer perder, quer emagrecer? O que ela quer atingir? Foco no positivo e específico. Terceiro ponto, ser alcançável ou atingível. O que isso quer dizer? Gisele, eu quero conhecer Plutão. Bacana, conhecer Plutão deve ser bem legal. Para algumas pessoas deve ser legal. Com a tecnologia do dia 18 de janeiro de 2023, é possível chegar até Plutão? Não, não é. Então, não é alcançável. Talvez aí, se tiver muito dinheiro, dá para pegar esses foguetes que dão uma passeadinha na órbita terrestre e ver a Terra lá de cima. Isso é alcançável. Ah, Gisele, mas custa muito dinheiro. Calma, nós vamos falar isso lá na frente. Mas é alcançável. Agora, ir até Plutão não é. Então, esse resultado, ele precisa ser atingível, ser alcançável. Alguém tem que já ter feito aquilo ou ser algo viável de se fazer. Tá? Temporal. O que é temporal? Eu tenho que ter data. Ah, eu quero emagrecer esse ano. Hoje foi um papo que eu tive com uma amiga minha. Eu quero emagrecer. Quanto que você quer emagrecer? 10 quilos. Beleza, 10 quilos. Até quando? Não, esse ano. Eu falei assim, esse ano é até dia 31 de dezembro de 2023. É esse ano. Não, no primeiro semestre. Até dia 31 de julho. Até 31 de junho é primeiro semestre. Aí ela falou, tem que ter isso. Aí eu brinquei com ela, eu falei assim, hoje eu vou dar uma aula sobre isso. Aí ela falou assim, tá bom, até dia 15 de julho. Então agora eu tenho uma temporalidade. E por que essa temporalidade? Para que eu crie agora um compromisso comigo. Eu sei que eu tenho até aquele dia para bater esse objetivo. Se ele é positivo, se ele é específico e ele é alcançável, a temporalidade, ela também precisa ser, gente, atingível. Do tipo, pessoa ganha um salário mínimo, R$ 1.212 por mês. E ela diz assim, Gisele, até dia 15 de setembro, eu quero pagar à vista uma Ferrari. Bacana. Eu quero pagar à vista uma Ferrari, positivo, específico, ela sabe o carro que ela quer. Agora, pessoa, com o salário que você recebe, é possível, em poucos meses, você pagar à vista esse carro? A não ser que você ganhe um prêmio da Mega Sena? Não, não é possível. Então, talvez, ou ele precise mudar o sonho para um outro carro que ele possa pagar, ou ele precisa aumentar o tempo. Então, até dia 15 de setembro de 2030, eu vou ter esse carro. Agora, ele pode fazer um investimento, ele pode fazer uma aplicação, agora ele tem tempo. Pode mudar de emprego, agora ele pode fazer um monte de coisa. Então, às vezes, muitos dos nossos clientes chegam com objetivos que são muito visionários, eles são muito no campo do sonho, porque não tem como fazer aquilo naquele tempo que ele quer. Não tem como ele atingir aquele resultado com os recursos que ele tem. Então, aqui em resultado, muitas vezes, cabe ao terapeuta, e eu brinco às vezes com alguns clientes, eu falo assim, ó, aqui, ó, eu trabalho com o pé no chão. Eu bato na minha mesa e falo, pé no chão. Porque a gente tem que entender o que é possível de fazer. Porque a gente tem aqui, ó, sonho, a gente tem objetivo, sonho aqui, ó, tô sonhando. Objetivo, agora eu sei o que eu quero. Metas, agora eu vou ter metas para cumprir aquele meu objetivo. E já já nós vamos falar sobre tarefas. Nós vamos dissecar isso daqui. Então, eu preciso ter um objetivo positivo, específico, atingível, alcançável, temporal e pessoal. Isso aqui é o mais importante, gente. Por que você quer emagrecer? Cliente, porque minha mãe quer. Porque minha mãe fala que eu tô gorda. Meu pai fala que eu tô gordo. Então, talvez não seja pessoal. A pessoa não, que às vezes ela tá bem com o corpo dela, mas uma outra pessoa está falando para ela que ela tem que fazer aquilo. A chance dela seguir com esse objetivo pode ser nula, porque não é dela. Não, eu quero pagar uma faculdade de direito para o meu filho. Mas seu filho quer estudar direito? Não, meu filho quer estudar artes. Mas você acha que é viável fazer isso?
Então, gente, primeira parte do RIPAT, formulação de objetivos, planejamento de futuro. Precisa ser pessoal, precisa ser importante para o seu cliente. Até aqui tudo bem? Lília e Andréia, que eu estou vendo na câmera. Posso seguir? Dúvidas e perguntas? Eu vi que no chat não tem nada aqui. Então, vamos seguir. O primeiro I, ele vem de imagem. E aqui, os terapeutas, né, que são hipnólogos, adoram essa parte. Porque é aqui que nós vamos trabalhar bacana com o nosso cliente. Aqui a gente vai ter uma fotografia, uma imagem da conquista. Então, aqui é aquele momento, gente, que nós vamos usar toda a hipnose que nós temos. Cliente, imagine-se lá atingindo o seu objetivo, lá no futuro já acontecido. Leva ele lá para aquela data que ele colocou lá no resultado. Dia 15 de setembro de 2030, eu tenho uma Ferrari quitada. Cliente, como é essa Ferrari? Qual é a cor dessa Ferrari? Como que é o banco dessa Ferrari? Sente o cheiro desse carro, cliente. Qual é o ronco do motor que esse carro faz, cliente? Ou a pessoa que falou lá que ela queria emagrecer. Cliente, aí no futuro já acontecido. Vejam bem qual é o comando que eu dou para esse meu cliente. Aí no futuro já acontecido. Porque eu estou lá naquela data do futuro com ela agora, criando essa imagem. Como é a roupa que você veste? O que você ouve, o que você fala para as pessoas aí, com isso atingido? Como você se sente? Elicia aquela emoção do cliente. Ponte ao futuro. Exatamente, Lilian. Aqui, o foco é o visionário. Eu estou lidando com o domínio emocional do meu cliente. Eu estou lidando com as emoções dele. Ele precisa ter essa clareza de como ele está se sentindo lá no futuro. Então, aqui eu tenho a imagem. Aqui já é algo que todo mundo meio que já faz com muitos clientes. Quando eu vou para o P é de para quê? E é aqui que a gente precisa ter muita atenção. Lembram-se lá, né, da PNL, que existe um pressuposto que diz: todo comportamento tem uma intenção positiva. A intenção positiva desse cliente é o para quê? Para que, seu João, o senhor quer uma Ferrari? Para quê? E aqui a gente tem os valores, a motivação e o propósito. Qual é o valor? Gente, não é valor financeiro, tá? É valor pessoal, valor moral para essa pessoa em atingir aquele objetivo. Então, para uma pessoa que quer a Ferrari, quais são os valores? Ah, Gisele, eu acho que uma Ferrari é um carro muito seguro. Segurança é um valor para esse indivíduo. Ah, ele é um carro potente, ele é um carro veloz. E o que a potência, a velocidade quer dizer para o senhor, seu João? Ah, quer dizer que eu vou ter liberdade para andar aí. Liberdade. Esse é o valor do cliente. Eu estou dando exemplos, tá, gente? Isso daí vocês vão ter que investigar com o cliente de vocês. Às vezes o cliente do André que quer a Ferrari por outro motivo. Para que ele quer? Que valor vai atingir nele? Qual é a motivação e qual é o propósito? E, gente, por que eu falei que talvez essa letrinha aqui seja a mais importante? Porque às vezes a pessoa está te dizendo para você que ela quer algo, só que esse algo vai contra o valor dela. E se isso for contra um valor, um princípio moral, um princípio de norte na vida dessa pessoa, a chance é de que ela não vai atrás. Vamos supor que para esse seu João ter essa Ferrari, ele tenha que assaltar um banco. O único jeito é ele assaltar um banco. Só que assaltar um banco, se segurança é um valor para ele, assaltar esse banco talvez seja contra valor para ele. O Tony Robbins, ele usa 2 termos. Ele diz assim, que tem os valores de aproximação e valores de afastamento. O valor de afastamento é aquilo que você faz para que X coisa não aconteça. E isso é muito forte. Então, quais são os valores do seu cliente?
Porque se não estiver alinhado uma coisa com a outra, é aquele cliente que às vezes começa a patinar. Porque está indo contra um princípio dele. E eu não estou falando não de crença, tá? Crença a gente trabalha e resolve a crença. Isso a gente faz na terapia. Valor, não. Para a pessoa fazer tal coisa, ela vai ter que resvalar no valor respeito. Não vou desrespeitar. Prefiro perder. Então, eu prefiro não ter isso do que desrespeitar pessoas. Desrespeitar, não tratar com verdade. Então, isso aqui, a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção. Porque está alinhado com o propósito daquela pessoa. Se vocês perceberem que está tudo certo, não, Gisele, para eu ter esse carro, eu vou ter liberdade, eu vou ter status, eu vou ter alegria, eu vou ter felicidade, vou ter prosperidade, eu vou ter tudo. Então, ele vai seguir em frente. Aí, essa pessoa, ela vai, com toda certeza, participar da ação. Agora, a gente começa a mudar um pouquinho a figura. Até aqui, no P, nós estávamos falando de coisas emocionais, a gente estava falando de coisas muito cognitivas. Agora, aqui, a partir daqui para frente, agora a coisinha começa a mudar. A figura começa a ficar mais séria. Porque em ações, nós vamos fazer metas organizadas. Ou o roadmap. Quem aqui conhece o roadmap? Faz roadmap. Até pessoal. Nunca tinha ouvido falar? Gente, roadmap é muito bacana. A gente pode até depois, um dia, aí, combinar um encontro para falar só de roadmap. E a gente faz um roadmap entre vocês. Vai ser bem bacana, né? Roadmap a gente faz com hipnose. É bacana a gente fazer com hipnose. Se for um atendimento presencial, a gente faz com o cliente andando, com psicogeografia mesmo. Mas dá para fazer, nada impede da gente fazer aqui. Então, muito resumidamente você vai até o momento no futuro, no momento atingido, e vem voltando nas metas. Então, em cada meta que você vai voltando, você vai criando âncoras emocionais e tudo mais para aquele cliente. Então, ele tem um caminho do que ele fez de trás para frente, para chegar lá onde ele quer. Só que tudo isso a gente faz de uma maneira hipnose mesmo, né? Deixa eu ver aqui no chat que chegou. Mais ou menos como uma linha do tempo. Só que só pegando aquele objetivo. Não é passando por tudo. A gente não vai ressignificar nada, Lilian, no roadmap. Eu não trabalho nada. Então, a pessoa fala para mim, vou trazer o exemplo da minha amiga. Dia 15 de julho, eu quero emagrecer 10 quilos. Qual que é o ponto anterior na sua meta antes de chegar nisso? Antes de chegar com 10 quilos, então vamos supor que ela falasse, eu estou com 8 quilos. Então, vai para 8 quilos e veja você aí com 8 quilos a menos. Aí, antes disso eu estava com 5 quilos. Volta para 5 quilos. Como é aí com 5 quilos? O que de 8 quilos para 5 quilos você trouxe como aprendizado? E aí você vai meta por meta, tá? E vai anotando tudo isso. Então, você está fazendo isso em hipnose, no roadmap, você vai anotando para o cliente o que ele está falando. Eu entrego para o meu cliente, eu mando um mapa da sessão para ele com tudo que ele falou, porque ele estava fazendo o processo ali em hipnose, e eu desenho mesmo uma estradinha, tá? Eu faço tudo bonitinho, como se fosse uma estradinha com os totens que ele foi falando para mim. Aqui em ações, lá em imagem, a gente estava no domínio emocional. Ação. Eu não preciso não fazer hipnose, eu não preciso fazer roadmap. Eu posso sentar aqui com o meu cliente e falar assim, qual que são as metas que você vai traçar para chegar lá? E ele vai escrever quais são as metas. Por que eu coloco aqui que é domínio cognitivo? Porque aqui ele está pensando no que ele tem que fazer. Ele está planejando. Então, ele diz, então vamos supor, a pessoa que quer emagrecer, ela vai dizer, eu preciso procurar um nutricionista, eu preciso procurar uma academia, são metas. Tem que ir para uma nutricionista, uma academia, fazer a terapia, eu tenho que comprar alimentos melhores, eu preciso, sei lá, comprar roupa, passar no médico, não sei o que ela tem que fazer. Ela vai destrinchar todas as ações que ela tem que ter. E vai anotar. Gente, é anotar. É papel e caneta, igual os incas faziam. Não é não para
pensar, eu preciso fazer tal coisa. Bacana. Não é assim. É escrito. Pode ser um documento do Word? Pode. Pode ser um documento escrito no celular? Pode. Mas isso precisa estar escrito. Algumas pessoas vão usar aqui, nesse ponto, o mural dos sonhos, em que você vai ter ali imagens, tudo mais, mas já descrevendo o que você precisa fazer para algumas coisas dali, tá? Descrevendo o que você precisa fazer. Porque agora eu sei o que eu preciso. Então, por exemplo, se eu for visitar o André lá em Santos, o que é a minha trajetória saindo de Campinas, no interior de São Paulo, até Santos? Eu vou pegar a rodovia Bandeirantes, eu vou passar o primeiro pedágio, o segundo pedágio. Quando chegar no Rodoanel, eu vou entrar no Rodoanel, que é uma outra estrada. Nesse Rodoanel, quando chegar na Imigrantes, eu vou sair para uma nova estrada, vou pagar um outro pedágio baratinho. Vou andar um trecho, aí eu vou pagar um pedágio que ele é super baratinho, está quase R$ 40 agora. Então, passei mais um pedágio, eu sei que eu estou indo para Santos. Então, eu tenho agora uma meta. Eu sei que a cada trecho de estrada eu estou vendo coisas acontecendo. Agora, se eu quero visitar o André lá em Santos, pego a outra rodovia aqui, a Dom Pedro, depois eu pego a Carvalho Pinto, depois eu pego não sei o que, eu chego no Rio de Janeiro, chego lá na casa da Lília. Eu fui para algum lugar, mas eu fui para o lugar errado. Então, quando eu tenho a meta detalhada, eu sei qual é a estrada que eu tenho que pegar, eu sei quanto que custa cada pedágio. Meu cliente, ele sabe quanto de coisa que ele tem que fazer. Até aqui, faz sentido para vocês? Eu estou pautando aqui na Lília e no André, que são as pessoas que eu vejo em câmera. E aí, o que acontece? Depois de ação, vem tarefa. Sonho, objetivo, ação, cognitivo. E agora entra em tarefa. Chegou coisa aqui no chat, deixa eu ver. Marcinha também colocou um joinha. Eu não vejo a Marcinha aqui na câmera. Tarefa, gente. A tarefa é o destrinchamento da meta. É o destrinchar uma meta. E não só isso. Agora o foco, ele é comportamental. É domínio motor. É sair da inércia. A pessoa, então a meta da pessoa é ir para a academia. Ela quer emagrecer, o objetivo é emagrecer. Meta, ir para a academia. Quais são as tarefas? Pesquisar preço na academia 1, na academia 2, na academia 3. Fazer o balancete financeiro para ver qual se adequa no financeiro. Fazer a matrícula. É outra meta. Então, são aquelas coisinhas que a pessoa vai ticando. Fiz. Percebam o verbo utilizado. Fiz. Farei. Tá pago. Tá feito. Executado. São verbos de ação. Não é? Eu pensei em fazer. Eu tentei ir na academia. Não são verbos de cognição. Vocês entendem aqui, né? Cognição mental, ação, estar fazendo algo. Então, a tarefa, por isso que eu escrevo aqui, é fábrica de resultado. Agora, eu peguei tudo aquilo lá que eu pensei, planejei, né? E agora eu estou executando. Então, quais são as micro-tarefas que eu preciso executar? E destrincha também no papel, como os astecas faziam. Escreve tudo bonitinho. Por que a gente adora ir lá procurar a pintura rupestre? Olha a marcação rupestre. Porque eles tinham um histórico ali desenhado. Desenhem para vocês o que vocês querem. E agora, executa. É fazer, é pôr para fazer. Quando eu fui estudar isso daqui, que eu fui escrever a ferramenta, eu peguei lá, né, nas minhas anotações, claro que eu já preenchi essa ferramenta na minha vida, eu preenchi isso em mais ou menos 2018, 2019, e aí, na época, era implementar agenda virtual. E eu tenho aqui as minhas metas, tudo bonitinha descrita. É coisa que eu já faço. A hora que eu li, eu falei assim, nossa, nem lembrava que era implementar uma agenda virtual. Que naquela época era algo tão, sabe, longe para mim.
E hoje não é, hoje é meu dia a dia. Eu carrego minha agenda para onde eu quero, eu não preciso mais de uma agenda de papel. Eu não preciso mais ir lá no médico e falar assim, eu preciso chegar lá no consultório e olhar a minha agenda. Não, minha agenda já está comigo, eu já marco a próxima consulta, eu já sei quando que eu tenho cliente marcado, quando eu não tenho. Então, percebam que, às vezes, a gente precisa desenhar como fazer aquilo. E fazer, porque senão a gente fica naquela procrastinação. Um dia eu faço, amanhã, depois de amanhã. Muita gente se pega nesse ciclo de procrastinação porque não sabe o que tem que fazer. Às vezes a pessoa acha que é algo tão difícil, e lá quando eu fiz essa ferramenta, eu achava que era algo impossível ter uma agenda virtual, porque eu nunca tinha usado uma agenda virtual. Mas quando você começa a passar do papel, porque eu precisei passar do papel para a agenda virtual. Então, naquele momento parecia algo tão difícil, e de repente nem é tão difícil assim, gente. Só que a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe o que fazer. Então, eu estou falando a gente que estuda desenvolvimento humano. Quantos de nós não tem aulas aqui, tivemos praticamente, né, nesses 2 anos quase de projeto, quase 3 anos, né, na verdade. Quantos coaches vieram aqui e ensinaram ferramentas? Eu sei. Sabe, tá fazendo? E aí? Não, eu já sei. Aí faz. Então, tarefa é domínio motor, é executor, é pôr a mão na massa, pregar a pera, como diz a minha mãe, e fazer o que tem que ser feito. E, gente, uma coisa que eu falo para muito cliente, levem essa para vocês. Algumas pessoas falam assim, eu vou ver se dá certo. Não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. No PDM, nós estamos aqui, e a gente estava numa reunião um pouquinho antes de começar a live, uma reunião de gestores. Nós estamos há 3 anos trazendo conteúdos gratuitos para vocês. E, por enquanto, o projeto a gente tem tocado com alguns mentes terapêuticas que nós vendemos, vocês nos ajudam comprando isso, e é uma ajuda mesmo, a gente reconhece, honra e respeita. Porém, esse projeto ele precisa crescer. E chega uma hora que a gente precisa parar aqui e falar assim, olha, o que a gente pode fazer? E põe em prática. E põe para acontecer. Porque senão a gente fica assim, a gente podia. Não, a gente podia e nós vamos fazer. Então, é verbo de ação. Fazer. Combinou, tá aqui, pronto, é assim que faz. E você vai precisar ensinar isso para o seu cliente. Porque eu vou voltar lá no para quê. Pode ser que existam tarefas que batam em crença do seu cliente. E você vai ter que ajudar ele com isso. Pode ser que tenha tarefas que, quando ele se deparar com aquela tarefa, ele trave. E aqui você vai ajudar. Por isso que eu vou voltar no tema dessa palestra, dessa aula. O futuro faz parte da terapia. Porque você resolveu aquela questão do passado, mas ainda tem um entrave no futuro, que está ligado com a mesma questão. Porque se ele chegou para você falando, quero emagrecer, você trabalhou o passado dele, por que ele não emagrecia? Ele chegou lá, uma questão, sei lá, de abandono na infância, por isso que ele precisava comer e tudo mais, beleza. Só que agora, para emagrecer, para continuar a trajetória, ele percebe que tem uma tarefa ali, e sei lá, ele vai ter que chegar, isso caso real, tá? De cliente meu. Tem que falar para o pai assim, pai, eu amo que todos os dias o senhor me traz uma paçoquinha, mas isso vai contra o meu emagrecer. A pessoa veio trabalhar comigo porque ela quer emagrecer. Só que quando ela entendeu que ela ia ter que chegar para o pai, que todos os dias buscava ela para ir trabalhar, ela já é casada, mora com o esposo dela, o pai gentilmente vinha, buscava ela e trazia um docinho para ela comer de sobremesa. Ela tinha a tarefa de falar para o pai, pai, obrigada, não quero mais. E aí? É aquele momento que a sua terapia arrumou mais um problema, talvez para o cliente, se você não estiver acompanhando ele. Se você não sentar com ele e falar assim, tá, como que você pode fazer isso? A solução, ela falou assim, eu posso falar para ele só na sexta-feira, ele pode me trazer um docinho. Porque ela tinha dentro da dieta, da nutricionista dela, na sexta-feira, que era um dia livre no escritório, que as pessoas levavam comidinhas, ela falou assim, na sexta-feira ele pode me levar.
E aí ela foi, conversou com todo jeitinho com o pai, com todo carinho, tinha dia que ele levava fruta para ela. Pronto. Ela resolveu tudo de uma forma tranquila, com leveza, sem causar mais um problema para ela. E eu tô usando a palavra problema mesmo, tá, gente? Sei lá, desafio, não sei o que, não é problema, não. Agora ela causaria um problema familiar. Porque imagina se ela só chega pro pai e fala assim, pai, não quero mais o doce. E aí vem o pai e fala assim, lá na mente dele, poxa, mas dar um presentinho, minha linguagem do amor é presente, ela não quer mais presente, ela não aceita meu amor. Pronto, agora a gente arrumou um problema até pro pai. Então, é importante que o cliente saiba quais serão as tarefas a realizar. Tudo bem até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Marcinha escreveu dia do lixo. Marcinha, não gosto desse termo. Porque quando a gente fala dia do lixo, vou fazer uma adenda aqui, tá, gente? É neurolinguística isso. Vou até beber uma aguinha. Vou até beber uma aguinha assim para apaziguar, porque eu sei que muita gente usa esse termo. Quando a gente fala dia do lixo, neurolinguisticamente, você está falando para sua mente, eu estou pondo lixo dentro de mim. E isso vai fazer toda a sorte do mundo de coisa ruim. Porque você se programou para dizer que aquilo é lixo. Isso eu não aprendi na PNL, eu aprendi isso com uma nutricionista. Linda, maravilhosa, Marina. Eu sigo ela. Vou ver se ela pode vir aqui fazer uma live pra gente. Eu gosto mais, aprendi com ela também, que é o dia livre. Dia livre. É o dia que você pode comer de uma maneira mais livre. Conheço uma pessoa que fala que é um veneno. Pois é, você está se intoxicando? Quem que quer comer veneno? Quem que quer comer lixo? A gente não quer. Então, a gente pode, a partir disso, desencadear algumas outras questões emocionais. Então, eu gosto mais de termos como dia livre, dia de dieta livre, dia de consumo consciente, porque você não vai enfiar o pé na jaca quando você está fazendo direitinho. É o seu dia livre, que você vai comer uma bala, a paçoquinha da cliente. É um dia livre. Então, neurolinguisticamente se torna mais saudável emocionalmente. Por isso que eu falo que eu ensino pessoas a viver de uma forma saudável emocionalmente, tá? Claro que são escolhas. Quem quiser continuar usando aí dia do lixo, comendo dia do veneno, fica à vontade. Bem, fica essa ressalva aqui para que a gente possa ter, né, uma melhoria até naquilo que a gente fala, nas programações que a gente está se fazendo, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Aquilo que eu falo, primeiro eu ouço. Então, se eu estou falando isso, eu estou me programando. Né? Se eu estou falando isso para o meu cliente, cliente, esse é seu dia do lixo. Eu estou incentivando o meu cliente a comer lixo. Imagina. Né? Então, eu gosto mais de terminologias assim, né? Nominalizações. Mas veja bem, cada qual. Somos grandinhos, maiores de idade. Aqueles que são mais antigos vacinados, a gente não é mais vacinado, né, aos 25 anos, mas, enfim, seríamos vacinados também aos 25 anos, se assim não fosse, tá? Até tarefa, tá tudo certo? Dúvidas e perguntas até aqui? Vou perguntar as tarefas de vocês estão fazendo. Ai, quero ver só, hein? E, por fim, imersão. Deixa uma coisa aqui no chat, tudo ok, o Isaías escreveu. Gente, a imersão, esse aqui é o que fecha, o ripate. E é esse aquele que a gente vai falar com muito amor. Porque a imersão é quando eu tenho um objetivo vivido intensamente. E por isso que eu uso essas palavras aqui. Incandescência focal. Gente, incandescência. Estou pegando fogo nesse foco. Muitos vão conhecer como hiperfoco. Você lê tudo que tem sobre aquele assunto, você vê vídeos sem se cansar, você ouve podcast, você estuda, você só fala sobre aquilo. Você vira aquele chato de galocha da turma, porque tu só fala daquele negócio. O seu João da minha história que quer comprar Ferrari,
ele só fala de Ferrari. Não, mas saiu um Porsche que não é Porsche, cara, é Ferrari. Porque lá na Itália, não sei em que lugar da Itália que faz, ele conhece tudo sobre aquele lugar que fabrica a Ferrari. Ele sabe o nome de cada parafuso da Ferrari, ele sabe o número de cada parafuso da Ferrari. Ele sabe o cheiro que tem o óleo novo daquela Ferrari. Mas Gisele, ele não tem a Ferrari, não, ele já foi na loja da Ferrari, ele já pediu para cheirar o óleo daquela Ferrari. Ele vive aquilo como uma realidade. Quero chamar uma atenção aqui. Não é viver no futuro, meu Deus, eu já tenho uma Ferrari e sai gastando dinheiro. Não. O que eu quero dizer, a gente tem que ser, o óbvio precisa ser dito. Vou morrer repetindo essa frase. É respirar o seu futuro no presente, como se aquilo já fosse tão real. Alguns aqui vão falar que é a lei da atração, mas aquilo é tão real na sua vida que você já tem amigos que falam sobre aquele assunto. Amigos que vivem aquele mesmo propósito, aquele mesmo valor junto com você. Amigos que falam assim, cara, essa Ferrari que você quer é top. Não é aquele amigo que fala assim, João, nós estamos em 2023, aí. Falta 7 anos até 2030. É muito tempo para você comprar essa Ferrari. Não é esse amigo que o João vai querer ter do lado dele. É o amigo que fala assim, pô, João, em vez da gente ir numa churrascaria, vamos fazer um churrasquinho lá em casa, que sai mais barato? Em vez da gente comprar não sei o quê, vamos fazer um negócio aqui, porque aí tu economiza para comprar tua Ferrari e eu economizo para comprar meu Porsche. A pessoa que quer emagrecer é aquela pessoa que só fala de dieta, ela só assiste os vídeos lá do Paulo Musi na internet. A minha amiga, ela só assiste os vídeos do Paulo Musi, gente. Eu conheço todo o conteúdo do Musi por conta da minha amiga. Vocês estão achando? É hiperfoco. E eu incentivo, e eu ouço vídeo por vídeo. O que ela me conta, eu ouço, incentivo. Porque é isso, é ter pessoas ao lado que vai incentivar. A pessoa que quer emagrecer, às vezes, ao preencher essa ferramenta, ela vai entender que algumas pessoas vão sair da vida dela. Às vezes, ela vai entender que se ela ia 5 dias para o boteco com os amigos, agora ela vai uma vez no mês. E talvez aqueles amigos, depois de um tempo, não chame mais ela para sair. E ela precisa estar consciente de que algumas coisas assim podem acontecer. Eu não sei se acontece com vocês, comigo é muito natural, mas conforme o cliente vai fazendo terapia, ele vai evoluindo, para mim, terapia, descoberta, clareza e evolução no autoconhecimento. Essa é a minha definição de terapia, que eu aprendi com um professor, eu gosto muito dela, concordo. É muito comum a pessoa que vai evoluindo, ela vai vendo que alguns amigos não querem evoluir junto. O assunto não conecta mais. Algumas coisas que eram boas, eram comuns, agora começa a ser meio porra, entendeu? Você olha para aquilo e fala assim, cara, não tem o menor sentido isso na minha vida. Algumas pessoas se perderão no caminho. Em contrapartida, eu mordo e depois ela sofre. Em contrapartida, outras pessoas surgirão. Pessoas com o mesmo objetivo, pessoas que estão rumando para o mesmo lugar. Isso é o respirar o futuro no presente. É ter consciência de tudo isso e falar, vale a pena. Estou pagando o desafio. E é aqui que a gente vai ajudar o cliente. Isso aqui, a imersão, não tem muito o que a gente fazer. Isso aqui é a vida do cliente. É ele que vai viver isso daqui. É ele que vai ser o eco chato lá da turma da rodinha dele. É ele que vai ser o espalha-rodinha lá. Mas a gente pode já falar isso para ele. Talvez em alguns ambientes você vai precisar mudar um pouquinho. Jim Rohn usa uma frase célebre, né, que ele diz, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Para algumas pessoas isso é muito bom. Para algumas pessoas elas descobrem que a média que ela está vivendo é uma média literalmente mediana. Medíocre. Medíocre não é de ruim, tá, gente? Medíocre é mediano, tá? E ela percebe que ela precisa elevar o nível dessas pessoas. Tudo isso está dentro de uma construção de um futuro. E por isso que eu digo que o futuro faz parte da terapia.
A minha terapia, quando eu não faço aquela coisa que você vai lá, faz a regressão, resolve 2, 3 sessões e acabou. Eu faço uma jornada mais completa. Essa ferramenta aqui que eu estou apresentando para vocês, eu já leio o chat, que eu estou vendo que tem coisinha escrita ali, tem 2 formas de vocês fazerem. Vocês podem preencher assim mesmo com o cliente, sentar com ele em uma sessão, escrever no papel RIPATI, né, RIPATI, e coloca lá qual que é o resultado, e destrincha. Faz lá a hipnose para ele ter imagem. Você pode fazer isso, ou você pode trabalhar tudo isso segmentado nas suas sessões. Meio picadinho. As tarefas, você pode dar tarefas para o seu cliente realizar, porque você já entendeu que tem a ver com o que ele quer. Então, são 2 formas que a gente tem como trabalhar isso com o cliente, né? De uma forma assertiva, sento e preencho, ou trabalhando de pouquinho. Vou lá, trabalho uma coisa do passado, já trabalho algo para o futuro. Vou dar uma olhadinha aqui. Alguém reagiu com verdade com joinha? Vila escreveu, eu sou assim com a hipnose. O que você é assim com a hipnose, Vila? Porque agora eu me perdi aqui o que eu estava falando há 5 minutos atrás, né? Perdeu coisa boa, perdeu aqui, Vila. Vila, você vai poder assistir por uma semana essa live a partir de sexta-feira. Na outra sexta-feira, essa live sai do ar e vai para a área de membros. Que espetáculo, gostei. Apoiadores. Na verdade, a minha referência no contexto era sobre viver full time. E como esse assunto, eu me identifico com ele em relação a colocar no papel, né? A caminhada fez muita diferença escrever no papel. Ainda preciso aprender bastante, mas estou cada vez mais praticando isso, de colocar no papel, de ter uma noção, de dar para o cliente o começo e a saída da sessão e o semana a semana. Tenho feito isso, muito. Confesso que é difícil para mim, tá? Mas difícil não é impossível, estou praticando. Uhum. De um dos treinamentos que eu fiz, o primeiro treinamento que eu fiz na vida, treinamento live, que foi um divisor de águas para mim, Vila. Marcinha conhece essa frase que eu já falei ela uma vez para Marcinha, ela tem até anotadinho lá no quadro de avisos dela. No live existe a seguinte frase, que é a que estampa a camiseta da imersão: tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Eu penso totalmente assim. Tudo o que um ser humano consegue, eu também consigo. Lá no comecinho eu dei, né, como exemplo, a pessoa quer ir para Plutão. Alguém já foi para Plutão? Não. É atingível ir para Plutão? Então não dá para ir para Plutão com a tecnologia de 2022. 2023, viria o ano. Mas talvez, se a tua vontade de ir para Plutão é muito intensa, está de acordo com os seus valores, com o seu, para que talvez você invente a tecnologia para chegar lá. Possível. Porque a tecnologia para chegar até o espaço existe. Para chegar até Marte, tripulado ainda não existe, mas já tem nave que vai até Marte. Talvez você vai ter que dar uma ajustada ali no projeto para chegar até Plutão. Porém, precisa estar destrinchado isso. Né? Sim. Precisa. Tá? Fez sentido até aqui? Da parte que eu peguei até aqui, com certeza. Né? Tem mais ainda para colaborar rapidinho. Uhum. Eu gosto muito de colocar, por exemplo, objeto, fotografias na parede. Na cozinha de casa tem a parede da realização. Às vezes o negócio dá tão certo que a gente acaba conseguindo objetos igual ou melhor do que aquilo que está na parede. Que se observa, olha e tal. Mas voltando a esse full, esse hiperfoco, eu tenho isso com a hipnose. Na verdade, meus 5 amigos, eu falo pra você, hipnose, hipnose, hipnose. E os grupos de WhatsApp é hipnose, hipnose, hipnose. E agora estou decidindo sair depois da pandemia de casa para passear, assim, dar uma olhada, para de atender, para fazer street hipnose na Paulista. Agora meu próximo desafio é ir lá. Vamos ver. Era isso. E Paty, qual é o seu objetivo? Paulista Imagem de agora. você lá na Paulista. É. Que roupa Não. que você vai usar lá na Paulista? Camisa branca e calça jeans, não tem jeito. Camisa branca, calça jeans. É. Tem cinto na calça jeans? Tem cinto, Qual tem que é a cor do bolso. cinto? Ele é de couro preto. De couro preto. Qual que é o sapato que você vai estar usando? Tênis marrom.
porque é Tênis mais marrom. confortável. É mais confortável. Vai ter placa de Não, hipnose grátis? eu tô com mais vontade de conhecer os hipnólogos que estão lá do que praticamente praticar. Praticar vai ser um Maravilha. bônus. Quem é o primeiro hipnólogo que você vai falar oi? Orlando. O Eu vi ele essa Orlando. semana, eu sou doido para conhecer Orlando. Beleza. Qual é a estrada que você vai pegar até São Paulo? Eu vou de ônibus até Itapevi pego a estação da CPTM, na linha cinza do mapa, vou até lá Barra Funda, faço baldeação no metrô e desço na Brigadeiro. Perfeito. Vai ter bastante gente? É sábado ou domingo? Olha, isso eu não consigo pensar, mas eu consigo pensar que as pessoas que eu quero conhecer vai estar lá, que eu vejo na foto do grupo, né, com a Sábado ou camisa preta. domingo? Domingo, depois do almoço. Domingo, depois do almoço. Certo? Vai ser antes ou depois de 31 de dezembro de 2023? Antes, vai ser antes do Antes. dia 31 de janeiro. Antes de 31 de janeiro. É Antes, possível fazer isso até antes de 31 de janeiro? ainda não sei, mas eu vou fazer. Se você vai fazer, é possível. Não, é que existe uma variante nesse contexto todo, mas eu tô embicando para Sempre fazer. vai existir variante. E é por isso que a gente preenche essa ferramenta com o cliente. Para que ele se prepare para as variantes. Para que ele saiba Não, quais são as variantes. só de pensar em estar lá domingo, minha mão já está suando. De Entendeu? conhecer essas pessoas, de ver eles fazendo, de ver outras pessoas perto fazendo. Eu já conheço. Conheço a Edna Brito, o André Ariovaldo, conheço uma galerinha. É bacana. Mas na rua e tudo mais, né? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Porque você é hipnólogo, você vai participar, você vai saber se vai participar. Qual é a primeira coisa que você vai fazer com o participante? De verdade, respirar. Quero sentir estar ali. Assim, Respirou. não, mas assim, é sentir o ar da Paulista ali com todo mundo. É estado de presença. Então, putz, é alguma coisa que há alguns anos era impossível. Eu não tinha noção de que eu pudesse ser um dia terapeuta, sou terapeuta. Eu não tinha noção que um dia eu pudesse ser hipnólogo, sou hipnólogo. Eu não tinha noção que um dia eu pudesse estar na rua praticando hipnose. E esse é um desafio, né? Um desafio pessoal. Eu sei que eu posso hipnotizar as pessoas, sei um monte de coisa, mas estar ali, no grupo, eu me empolguei aqui para falar, olha essa situação. Não estou Isso. atrapalhando sua live, Não sim. está atrapalhando. Ah, mas eu vou. Esse é o exemplo real, físico. Realidade objetiva para quem está assistindo a live. É isso que a gente vai fazer com o cliente. Só que, claro que aqui, se eu estivesse preenchendo o reparte com o André, eu ia perguntar aqui, quanto custa a passagem do ônibus? Ia fazer ele escrever. É, Quanto custa a passagem do metrô? Porque tudo isso precisa ter clareza. a medida já tem também. É mais ou menos 10 para ir, 10 para voltar, um lanche na mochila, um dinheiro para comer um lanche se precisar, de não sei quanto tempo eu ficar, 2 garrafinhas d'água, né? Tudo certinho ali, um boné pro sol, já já tá ali já. Ei, já tá ali. Tá É, ali. é. Eu tenho certeza, eu apostaria que o Vila, ele tá sentindo até o calor do sol. Meu pé tá suando, você não tá entendendo. Sabe, às vezes, quando eu vou na Paulista, quando eu saio do metrô, eu fui muito uma época para ir para Vergueiros, lá no Beneficência Portuguesa. A primeira coisa que eu fazia quando saía era encostar em algum lugar e respirar. É um ar diferente daquele que eu estou acostumado. Eu preciso sentir que eu estou na presença, que eu estou aqui, que eu vou. Depois eu vejo a consulta, depois eu vejo o exame, depois eu entro no hospital. Mas antes eu pegava uma menina, colocava sentado num banco. Na verdade, tem uns bancos de madeira, que toda a praça tem. Aí eu sentava ali e falei assim: não, a gente já chega lá, deixa só eu. Umas 3 vezes assim. Depois a gente vê o que faz. Aí uma mão colada, aí a gente vai brincar. Porque é um trabalho, uma brincadeira, uma coisa prazerosa. Uma coisa de compromisso, sem compromisso, sabe? Sabe aquela coisa de sonho? Eu sonhava ter um Walkman nos anos 80. Era difícil, vinha com um araminha de borrachinha aqui, uma caixinha, tinha uns que era forma de pneu e tudo. Hoje tem um celular que passa televisão. Então, acontece. Pois é. Eu fico Hoje, olhando, o Spotify. Ah, pá. Não precisa mais ficar regulando o canalzinho do do bendito Dayar. do. Porque eu tive o Walkman, né? Meu sonho era ter aquele gravadorzinho da Xuxa. Ai, que besta. Criança, né? Eu tinha um Mas sonho de eram ter. objetivos. Era. Quantas coisas que a gente vive, e a criança, ela vive isso com mais intensidade. Quando eu falo respirar o futuro no presente, a criança sabe fazer isso perfeitamente. A criança, Ó, ela sabe viver isso.
E eu vou te dizer mais. Se eu tivesse o RIPAT, a técnica de aprendizado, eu fiquei na fila de espera da PUC Medicina, né, no ano 2000. Se eu tivesse uma orientação dessa, que eu estou recebendo hoje, da maneira como eu recebo hoje eu teria me formado cirurgião torácico, que era o que eu queria, né? Não foi, não tinha que ser, mas não perdi o sonho. Ainda sou um profissional da saúde mental, mas sou, né? É É, isso. Eu vim para e contribuir um cuida. pouco, ajudar aí. Eu tô, Contribuiu e eu tô aqui me muito, abrindo aqui, Vila. se fecha reganhado, né? Amo. Ó, já estava aqui te perguntando, ó, local da Paulista, Marcinha entrou na casa do BBB, aquela escreveu para você. Ela tá com você em sonhos em comum. Gente, diferença de sonho para objetivo, o sonho, e ele é necessário, tá, gente? Por favor, sonho é necessário, a gente precisa sonhar, tá? Sonho, quem vive o sonho é a nossa criança. É ela responsável por sonhar. E para nossa criança, a minha criança, a criança do André, a criança do Vila, a criança da Lilian, da Marcinha, do Isaías, da Elis, a criança de cada um de nós, ela sonha como uma criança, ela sonha coisas impossíveis também, tá? É do tipo assim, vou até Plutão, velho. Vambora. É sonho. A responsabilidade da criança é sonhar. Só que quem executa é o adulto. Quem executa é o adulto. Então, sonho, ele não tem prazo. Um dia eu vou fazer. Um dia eu quero. Quando eu ficar rico, eu faço tal coisa. Se tal coisa, isso é sonho. O objetivo, ele tem data. O objetivo, ele cumprir o RIPAT. Agora é objetivo. Eu tenho uma data, eu tenho um dia, eu tenho um local, eu sei o que eu preciso. Cara, não dá para ir entre dia 21 ou 28 de janeiro para São Paulo, que a Lilian já correu lá no calendário, vê as datas, viu, André? Você tem 2 domingos aí para ir para São Paulo, 21 ou 28. Não tenho condição de ir 21 ou 28, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa. Choveu muito e o ônibus não sai da rodoviária lá da cidade do André. Isso é um fator externo. Então, agora eu ajusto rota. Eu não posso ir no dia 21, no dia 28, Lilian, qual que é o próximo domingo aí, de fevereiro? Mas eu posso ir no domingo tal de fevereiro. Eu posso ir no domingo de carnaval. Eu posso pular carnaval na Paulista, fazendo hipnose em todo mundo. Eu ajusto. É isso que a gente estava falando aqui, quando a gente estava falando de temporalidade. A gente ajusta. Ajusta o leme. Muda a data, porque às vezes aquela data não é possível. Gente, é importante que a gente tenha tudo isso. E viva como o André. O André está vivendo a imersão total ali. Ele está vivendo intensamente a saída para Paulista. Ele está literalmente salivando. E vem de insight tudo isso, né? Tem outra coisa que me aconteceu também, que foi graças ao PDM, ao Luciano, que eu olhava aquele japonesinho no BBB, via a Marcinha falando no BBB, eu olhava, eu falei, por que esse japonês, esse coreano não faz a hipnose aqui no programa, aquela coisa toda tal? Ah, um dia eu vou saber como é que é isso. Eu não fui num evento dele, não tive com ele, não bati foto com ele. Putz, ele é normal, ele é de carne e osso. É estranho, porque você sempre está no virtual, e eu quero quebrar esse vidro, né? O vidro da tela. É estranho, ele tá no virtual, né? Puxa vida. Daqui a pouco eu tô com ele ali, vendo ele fazer, conhecendo o Luciano, conhecendo um. E foi bacana demais. Eu não imaginava que tão próximo de casa eu pudesse estar com pessoas que eu só via na telinha, o influenciador, aquela coisa toda. Putz, ele é normal. É, eu também sou. Também posso ser aquilo. Né? Aconteceu isso comigo em relação ao Gugu, né? O Gugu Augusto Liberato, que morreu e tal. Para mim, ele era um personagem da televisão e ele não era real na minha cabeça. Até o dia que ele sentou no restaurante que eu trabalhava de garçom na época e eu atendi ele. Putz, ele é real. Sérgio Reis é real. É estranho isso. É um choque na mente. Sua mente está. E aí você vai quebrando seus padrões, seus paradigmas, vai se permitindo, vai crescendo. É gostoso. Eu tô me empolgando. Deixa eu fechar aqui. A gente está acabando. Nós vamos pro after. Para quem não participa nos ao vivos aqui, gente, o after tem coisas que o ao vivo não tem. Gente, essa foi a ferramenta Ripati, que é uma ferramenta. E por que eu coloquei esse fundo branco? Porque nós estamos no janeiro branco, mês de autocuidado, saúde mental.
Eu gosto muito de aprender coisas que eu posso usar com clientes. Porém, eu falei para vocês, né? Citei aqui da minha agenda virtual, quando eu olhei a minha apostila. Eu acredito, sim, porque eu vivo isso na prática, que é muito mais fácil a gente levar por um caminho um cliente, às vezes um amigo, uma pessoa que a gente ama, um especial nosso, por um caminho que a gente conhece. Eu sei chegar até Santos, eu já fui até lá várias vezes. Eu sei indicar como chegar em Santos. Eu não sei exatamente chegar na casa do Andréia, mas se ele me der o endereço certinho, a gente chega na casa dele. É fácil. A gente pode combinar ali num determinado ponto de Santos. É possível. É possível chegar até o Rio. Eu nunca fui para Belém, lá na terra da Marcinha. Eu não sei ensinar como é que chega lá. Eu posso perguntar para ela, agora eu busco ajuda. Eu vou lá, dá para ir de avião. Eu não sei, não tenho a menor ideia como é que seja lá na cidade. Eu não tenho uma referência. Quando a gente fala de atenção à saúde mental, é muito importante que a nossa saúde mental como terapeuta esteja ok. Então, algumas ferramentas, eu sei, eu já aprendi, mas nunca preencheu aquela ferramenta. Quantas rodas da vida, você vai em cursos, o André falou do curso do Pyong, lá no curso do Pyong, se foi o mesmo curso que você fez, acho que foi o mesmo Sim, que eu fiz, roda da vida, sim. começa com a roda da vida. Eu guardei a minha esses dias aqui, que eu organizei minha mesa, eu coloquei minhas ferramentas tudo guardadinhas numa mesma pasta. Tá lá. Quantas pessoas já ouviram falar de roda da vida? Eu já fiz uma live muitos anos atrás aqui de roda da vida e nunca preencheram uma roda da vida. Não sabe nem o que tem que falar para o cliente. Então, por isso que eu sou uma grande incentivadora de que o terapeuta precisa fazer terapia. Ele precisa se cuidar. Outro dia eu recebi contato de uma amiga que estava me indicando um familiar dela, e ela falou assim, eu indiquei para um terapeuta, e esse meu familiar me respondeu o seguinte, indica outro porque esse precisa de mais terapia que eu. Vocês acham que o cliente não percebe? O cliente percebe, gente. Por isso que a brincadeira do a terapia está em dia não é só para brincar na internet, não. É ter a terapia em dia, né? Beijo, Luciano. Né? A minha está em dia. Todos nós. E todos os dias a gente vai encontrar desafios nas nossas vidas. A gente ensina, ou pelo menos deveria, eu ensino o meu cliente a viver livre de mim. Eu não quero nenhum dependente de terapeuta. Por isso que eu ensino ele a viver de uma forma mais saudável. Então, quando você entrega uma ferramenta dessa, às vezes o cliente te liga e fala assim, nossa, Gisele, esses dias eu estava com uma questão assim, assim, assim. Aí eu lembrei daquele negócio que nós fizemos assim, assim, assado. Eu preenchi e cheguei a tal conclusão. Eu só estou compartilhando com você. Às vezes o cliente já chega para você com a solução daquela questão dele. Se você não está bem, é mais complicado você ajudar outra pessoa. Senão os dois pegam uma na mão do outro e choram junto. E se desestrutura junto. Então, aprendam a fazer um tiquinho disso. Por isso que a gente está começando esse projeto de apoiadores, membros de uma mentoria, e que nós vamos cuidar, ajudar vocês a trilhar, não como terapia propriamente dita, mas trazendo ferramentas. E vocês tendo a possibilidade, para aqueles que querem ali preencher, preenche a ferramenta. Aproveita a técnica. Se é uma técnica que vai ali trabalhar uma hipnose, participa da técnica. Os vídeos para membros ficarão lá disponíveis para os membros. Vocês terão o link para poder assistir. Só não vai ficar aberto full time para o grande grupo, que vai ter as lives de segunda-feira dedicados a eles. Né? As lives de segunda-feira continuarão abertas com convidados que a gente vai trazer. E aqui, as de quarta-feira, a gente vai, a partir de fevereiro, depois do carnaval, a gente já vai começar a focar nesse nosso grupo de membros. Então, até lá vocês serão apresentados ao projeto oficialmente. Hoje a gente está dando umas pinceladas aqui, porque essa live já vai fazer parte desse novo grupo. E, gente, eu quero encerrar, passar a palavra para o Andréia, perdão, eu bati o olho aqui no Vila, com essa frase: busque ajuda. Não é fraqueza buscar ajuda, mesmo sendo terapeutas. Eu quebro paradigmas de muitos terapeutas que chegam até mim para fazer tratamento. Eu tiro dúvida de hipnose de hipnólogo.
Porque é fácil fazer com o outro, mas quando é com a gente, aí o negócio tem dúvida, né, Lilian? Então eu quebro paradigmas até de terapeutas. Não tenham vergonha de buscar ajuda. Nós estamos numa comunidade que a gente tem ali no grupo quase 200 membros de terapeutas. Vamos tirar ali uma porcentagem que entrou e acaba não participando. Mas a gente tem ali cerca de umas 50 pessoas ativas. Busque ajuda. Não sofra sozinho, sozinha nesse janeiro branco. Pôs uma ferramenta em prática, escreveu, deu alguma coisa ali, vem, conversa com a gente. Eu estou aqui à disposição, conversa com a gente. Busque ajuda, não sofra sozinho. Eu já tinha deixado o meu WhatsApp, meu Instagram lá no meu slide, mas eu repito aqui, @a Gisele Eugênio, tudo junto. Esse é meu Instagram, para quem quiser seguir alguns conteúdos lá. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes no ao vivo. E, Andréa, agora é com você. Pode deixar que vai ficar teu Instagram na descrição aqui do vídeo, tá? Então, como a Gi já disse, né, essa nossa live aqui vai ser especial, tá? Ela vai ficar por um tempo limitado. É bem provável que esse tempo limitado vai ser de somente uma semana. A partir do dia que a gente postar, ela vai ficar uma semana. Tá? E a gente vai ter algumas lives nesse formato, tá? Então, pessoal, estamos aqui encerrando mais uma aula sensacional e muito esclarecedora que tivemos aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. E lembrando também a todos que sigam o nosso Instagram do Praticadamente, que assim vocês vão receber aí as próximas lives que vamos ter, as próximas aulas que vamos ter aqui. E em nome da nossa equipe do Praticadamente, agradecemos imensamente a doutora Gisele Eugênio por essa aula magnífica, e a todos também que estiveram aqui presentes, e a você que está aí nos assistindo, tanto no YouTube como no Spotify, e a você também que está aí aqui presente. Vocês que estão no YouTube, já deu seu like? Então, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a comunidade do Praticadamente a crescer, e mais pessoas irão ter essa informação. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!